Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Christian. Vamos estudar a terceira e última parte do livro Vozes de Aruanda, de Norberto Peixoto e Ramatiz. Como eu já falei nas outras partes, reitero aqui, por favor, faça a leitura original da obra se você tiver acesso, para que desta forma você tenha acesso completo ao conhecimento. Aqui eu só estou fazendo uma visão geral de algumas coisas que me chamaram a atenção. Entende? Aí você vai ter acesso completo a todo o conhecimento. E então, por favor, se você tiver a oportunidade, faça a leitura da obra, escute o audiolivro, veja vídeos no YouTube que estão fazendo narrando o livro, né? Porque isso vai ser uma versão melhor, tá? Porque você vai ter a versão completa e aí vai ter alguma mensagem que para mim foi batida, mas para você vai fazer sentido então, por favor, se tiver acesso, faça a leitura original. Então a gente já fez a primeira parte, onde a gente viu a questão da apometria, que é a magia, que é mental. Na segunda parte a gente estudou, refletiu um pouco mais, se aprofundando na apometria, se aprofundando nos corpos, se aprofundando em alguns estudos de casos também, né, que vamos elucidar isso. E agora nessa terceira e última parte, a gente vai falar um pouco sobre a questão do atendimento à apometria. Então a gente terminou a segunda parte, lembra? A gente terminou a segunda parte justamente falando sobre isso. Ah, eu quero buscar um atendimento de apometria? Beleza. Pode ser físico, mas pode ser também remoto. Mas aonde que pode ser esse atendimento remoto? Então eu estudei psicologia, por exemplo. Estudei terapia, estudei espiritualidade. Eu posso fazer esse atendimento na minha casa? Será que é indicado isso? Tem. E aí isso daqui ele vai discorrer. E aí ele vai ainda falar sobre os elementais e sobre os chips astrais. Então primeiro vamos lá para a questão do atendimento. Pode-se fazer um atendimento em casa? Pode. É indicado? Não, não é. Se você tiver oportunidade, não faça. Por quê? Porque pensa, você está se conectando com uma pessoa. Aqui eu estou falando do ponto de vista da pessoa que está fazendo o atendimento, né? Você está se conectando com uma pessoa que tu não conhece. Tu não sabe quais são as companhias espirituais dela, o que ela está passando, tu não sabe. Então quando você, tanto recebendo ela na sua casa, como fazendo uma ligação videochamada, por exemplo, você está se conectando com ela. Toda aquela egrégora espiritual dela vai se conectar contigo também. Você vai ter ajuda e amparo da luz? Sim, óbvio. Mas, pensa no cenário, que seja mais fácil talvez de visualizar. Ela está fisicamente na tua casa. Você tem um quarto na tua casa que tu vai fazer atendimentos de apometria. Ela adentrou a tua casa, você deixou. Aí você vai lá, faz o atendimento, ajuda ela, faz uma oração, faz todo o script, tudo certinho, ajuda ela, perfeito. Todos aqueles morbofluidos densos que saiu dela, do atendimento e tudo mais, vai ficar ainda na tua casa, isso não vai desaparecer assim. Então o que vai acontecer? Tu tá vivendo na tua casa. Aí, tu terminou o atendimento e tal, tu tá lá, aí é normal, às vezes vai ter um dia que a gente vai estar um pouco nervoso, tudo. A tua esposa brigou contigo, tu ficou triste, tua frequência baixou. Quando tua frequência baixou, o que acontece? Todo aquele, às vezes, aquele espírito obsessor que ficou na casa, aquela energia negativa que ficou impregnada ainda até aquilo ser limpo, vem pra cima de ti. E aí vai gerar problemas pra ti que tá fazendo atendimento. E aí tu às vezes não vai nem saber por quê. Então, no livro o Ramatiz vai nos explicar que é ideal, recomendável não fazer o atendimento nas casas. Todo atendimento de caridade que ele vai chamar, que é o atendimento da apometria, às vezes o atendimento de fazer uma oração, às vezes um atendimento de umbanda, de não fazer isso na tua casa. Se possível, deixar num local reservado. Por quê? Cris, mas espera aí. Mas a luz tem muito mais força que as trevas. Então, se você terminou o atendimento, fizer uma oração para Deus, pedir ajuda dos irmãos da luz, vai se resolver. Mas tem um problema, pode ficar resquícios. Por quê? Porque quando você vai num local específico, aquilo ali tem todo um amparo, todo um aparato espiritual para fazer aquele atendimento. A tua casa às vezes não tem esse aparato. E aí quando eu fiz a leitura, me veio um paralelo que eu achei muito fácil de entender, que é assim, eu sou um cirurgião,
Nossa, eu sou o melhor cirurgião que tem. Estudei muito cirurgia, sou fera. Aí eu quero fazer uma cirurgia em casa. Pô, eu não tenho todo o aparato que tem no hospital. Eu posso fazer a cirurgia perfeitamente. Pode dizer que dê tudo certo, tudo ótimo, a pessoa não pega infecção, se cure e fique ótimo. Mas se ela pegar uma infecção, eu tenho às vezes um equipamento para ajudar? Ah, mas tu tem um conhecimento? Eu tenho, mas eu tenho equipamento? Não tenho. Será que eu tenho recursos, às vezes, de remédios que só num local específico, como o hospital, tem acesso, que na minha casa não tem? Então, eu interpretei dessa forma e falei, pô, faz total sentido, hein? Faz total sentido. E é da mesma maneira pro espiritual. Você pode fazer na tua casa? Pode, mas tu tens todo esse recurso? Muitas vezes você não tem. E lembrando, quando a gente está falando de conhecimentos físicos, é uma coisa. Mas ele tem uma correlação com o espiritual. Então eu sei que, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia, estou dando aqui o exemplo do cirurgião, né? Na minha casa, a pessoa pode pegar uma bactéria, mas ela pode pegar no hospital. Pô, mas espera aí. Mas no hospital tem muito mais controle. O hospital é feito a limpeza várias vezes ao dia. Na minha casa, será quantas vezes eu fiz a limpeza espiritual? Ah, mas fiz uma vez por dia, mas será que é suficiente? Será que eu não fiz uma limpeza agora? Atendi uma pessoa e nos momentos seguintes já está tudo mega carregado? E o espiritual tem dificuldade, a gente não consegue ver. Então e aí? Será que tá limpo? Será que não tá? Então por isso Ramatiz vai nos explicar. Se possível, fazer esse atendimento no local específico. Então, por exemplo, de novo, eu não sei como é que é feito um trabalho em apometria fisicamente, né? Nunca frequentei um trabalho de apometria. Também nunca frequentei uma casa de umbanda. Eu sou universalista, né? Mas nunca frequentei uma. Mas eu sei que, por exemplo, numa casa de umbanda existe a questão, uma casa de umbanda séria, existe a questão que eles chamam do tronqueiro, né? Que é uma árvore que tem no quintal da casa, junto com várias outras ervas e tudo e plantas. Ali é um local extremamente sagrado e é um local muito utilizado pela luz. Tu não tem isso na tua casa. Então você vê, dependendo da entidade que vai ser aprisionada, ela precisa daquilo. Dependendo do tratamento de ajuda que vai ser feito, precisa justamente do tronqueiro para manter aquele processo de cura. E aqui eu vou relatar um caso que é trazido numa excelente trilogia de livros do Vanderlei de Oliveira, Trilogia dos Espíritos de Bem, Guardiões do Karma, Guardiões da Verdade e Guardiães do Amor. Guardiões do Amor, na verdade, é o 2, né? E o do Karma é o primeiro. E o da Verdade é o terceiro. Eu falei na ordem. Mas não importa, é esse daí. Eu não vou lembrar qual dos 3 livros, mas se tem um relato de um médium, né? É um trabalhador que trabalha numa casa de umbanda. E ele acorda, sentindo péssimo. Ele foi dormir ótimo, acorda, pô. E aí, pensamentos suicidas e tristeza, ele faz o quê? Ele liga pra mãe de santo da casa. Ele fala, cara, tem uma coisa estranha. Eu estudo espiritualidade, pô. Dormi bem, acordei assim péssimo, tô me sentindo horrível, dor no corpo, cansado e triste e vontade de suicida. Ligou pra mãe de santo, a mãe de santo falou assim, já recebi a informação, vem aqui pra casa, já sei o que tá acontecendo. O que acontece? Eu não vou entrar aqui no mérito, o livro é maravilhoso, por favor, se tiver acesso, faça a leitura dessa obra, é maravilhosa, os 3 livros. Só um resumo. Aquele médium é um médium que fez muita coisa errada, aí a justiça veio, ele teve um derrame, não vou entrar aqui no mérito, mas ele teve um derrame, foi pro hospital, não aceitou aquilo, cometeu suicídio. Quando ele cometeu suicídio, ele foi lá para baixo, foi pros umbrais. E aí lá embaixo, sofreu um monte, aí a luz resgatou ele, lá de uma prisão que ele tava lá com os ciclopes. Só que é o seguinte, ele tinha um rastro energético ainda. Então esses trabalhadores negativos, eles podiam seguir este rastro e encontrá-lo. E ele precisava de um tempo de proteção para quê? Para conseguir justamente se recompor um pouco para poder ser tratado, porque ele estava num nível tão deplorável espiritualmente, o corpo espiritual dele estava tão destroçado, tanto que eu lembro que o Ciclopes fala, mas vocês querem resgatar isso daqui, que tá aqui abandonado, largado lá no fundo lá de um galpão, lá, aí vira um trapo humano. Ele já trabalha para nós encarnações e encarnações. Vocês ainda querem resgatar isso daí? Vocês da luz, perder tempo com isso? E aí os espíritos da luz que estão lá negociando com esse Ciclopes, inclusive é o Exu Baixinho, não vou lembrar qual dos irmãos da luz falou assim, mas falou assim, é a ordem de Deus de resgatá-lo e nós queremos ele. Nós vamos resgatá-lo, porque nenhum filho de Deus está perdido para Deus. Então ele está deplorado. Então o que acontece? Esse médium dormindo é desdobrado e é falado, você quer fazer um ato de caridade?
Nós vamos acoplar na tua alma, na tua aura, o espírito desse médium resgatado, estrupiado. E aí quando tu acordar, ele vai se absorver desse teu ectoplasma para ele conseguir melhorar um pouquinho, para aí a gente conseguir resgatar ele e vamos deixar ele preso lá no tronqueiro, na casa de Umbanda, na tenda de Umbanda. Para quê? Para ele conseguir passar por os tratamentos, se melhorar mais, para aí você conseguir ser levado para uma colônia para ser tratado mais, e aí ser evangelizado, e aí seguir o caminho. Entende? Então, pensa. Ele tinha acesso àquele conhecimento na casa dele? Ele não tinha. Nesse caso, ele era um médium da luz que fez esse trabalho de caridade para ajudar. Claro, quando ele acordou, ele não foi permitido ele lembrar dessa conversa que teve, desse tratamento que ele estava fazendo, mas você vê, ele não tinha na casa dele aquilo. Então você vê, justamente foi encaminhado para o local que tinha. Entende? Então, e aí, só para finalizar a história ali, o que acontece? Quando ele vai lá, na casa a mãe de santo olha para ele já sabe, porque o mentor já tinha comentado tudo, ela tira aquele espírito que estava muito, estrupiado, que estava muito machucado e bem detonado, faz tratamentos espirituais nele e deixa ele preso lá na tronqueira. Por quê? Porque toda a casa tem proteção e a tronqueira tem uma proteção adicional que faz com que não permite com que haja a rastreabilidade dos negativos. Dessa forma ele ia poder ficar ali sendo tratado. E aí o médium, quando tira aquele negativo, ele já se sente melhor na hora. Passou a vontade de se matar. Nossa, tô me sentindo bem melhor agora. Já tô me sentindo mais animado, mais feliz. Passou a dor de cabeça, passou a tristeza. Porque desacoplou aquele espírito que estava extremamente enfermo, né? Então, é isso daí. Então a gente aqui finaliza a reflexão sobre essa questão do atendimento, né? Da onde fazer o atendimento. E sempre lembrando, só para pontuar, né? Para Deus nada é impossível, para a luz nada é impossível. Então, eu tô no meio da guerra, eu fiz uma oração para Deus. Essa oração vai chegar nele? Vai. Fato, Deus tudo sabe. Tem os irmãos da luz que estão ao teu redor vão ver aquilo, mas não vamos dificultar o trabalho dos trabalhadores da luz, né? Que já tem tanto trabalho para fazer, né? Então não vamos ficar estudando coisas espirituais, principalmente questões de práticas, por curiosidade, sem ter todo este conhecimento espiritual antes de fazer as coisas, né? Não vamos ficar buscando... você vai fazer uma oração para pedir uma ajuda para Deus, tentar fazer num lugar melhor, né? Não fala assim, no meio da guerra que eu vou fazer oração. Não, tentar num lugar melhor, né? No meio do estádio de futebol. Não, tem lugares que talvez não frequentar, porque a energia é ruim, né? Então, aquele lugar eu não vou. Não, mas eu tenho proteção. Mas tem lugares que, cara, não dá pra ir. Por quê? Porque é só confusão. Então não frequentar. E não, eu vou ir e vou rezar. Deus, eu quero ir num prostíbulo lá, eu quero ir naquela festa lá que dá um monte de confusão, mas me protege para que eu vá. Você já sabe que aquela festa lá é cheia de confusão, cheia de briga, tudo. Pra que você vai lá? Você já sabe que o sexo deturpado é um baita de um problema. Pra que você vai lá num lugar para sexo deturpado? Não. Evita. Pra quê? Pra não ficar dando trabalho pros nossos irmãos da luz, né? Que já tem tanta coisa para fazer, né? Aí aqui tem mais um estudo, mais um relato de caso que me chamou a atenção, que era justamente de um homem que ele vai ter sérios problemas de não... Vai um pouco correlacionar com o caso da parte 2 ali, da mulher que não ficava feliz por causa da seriedade excessiva e tal. Só que neste caso é o seguinte, numa vida passada, uma era medieval, ele era um alquimista. E ele estudava muito a questão dos venenos. E ele descobriu que se ele utilizasse metais pesados em doses leves, ele matava a pessoa sem ter vestígios. E aí ele começou a estudar isso e, obviamente, vender esse conhecimento. E o livro não vai relatar, né, se ele chegou a efetivamente matar pessoas, né, mas ele fornecia esses medicamentos, né? Vou dar chumbo pra você. Você bota, sei lá, 2 gotinhas de chumbo na comida, não vai ter gosto e isso vai envenenando. Obviamente,
né? Desencarnou, a conta vem, né? E aí, nessa vida atual, ele trabalhava com questão de... não vou lembrar agora de cabeça se ele trabalhava para a indústria farmacêutica ou se ele trabalhava para medicina, estudando, né, em faculdade, antídotos para remédios. Então você pensa assim, opa, já temos um ajuste de cara, né? O cara em vidas pregressas matou sei lá quantas pessoas por medicamento, por fazer venenos, agora ele está trabalhando com um antídoto para prover a cura. Então olha que interessante. E ele escreveu o livro. Então a gente olha a importância do livro, porque você escreve o livro com um conhecimento negativo. Vou ganhar dinheiro. Imagina quanto tempo aquele conhecimento não está se propagando, gerando karma para ti. Então olha o perigo disso, né? E aí ele também vai passar por um... Eu não vou lembrar, mas é alguma coisa bem grave de problema no fígado dele. É no fígado, porque justamente é um órgão do nosso corpo físico que faz a limpeza, né? Junto com os rins faz toda a limpeza de tudo que vem pro líquido do nosso corpo. E no caso dele era o fígado. Justamente por toda aquela carga de veneno que o espírito dele tinha de culpa, de remorso de todas as coisas que ele tinha feito, né? E aí eu não vou lembrar do decorrer desse caso, do desfecho, mas é normalmente sempre isso, né? É feito o tratamento, é atendido e é feito as coisas e tal, e junto com o tratamento físico, né? Não é só espiritual, é o físico também, né? Mas o que eu acho importante aqui, por isso que eu trouxe esse caso aqui, pra gente refletir e estudar, é sobre essa questão da magia e do que eu estava falando ali, né? Então, veja, a gente tudo estudou a questão do tratamento de apometria para a luz. Mas tu vê, tem no espectro negativo também, né? Então eu fiz um monte de coisa negativa, você vê, reverbera agora, reverbera no nosso corpo ali, que no caso estava no perispírito dele e tudo aquilo lá, né? De antimatéria. Elementais. Vamos lá, gente. O que são os elementais? Dentro da escala espírita, a gente já sabe disso. A gente, primeira encarnação, né? Deus fez um espírito simples e ignorante. Ele vai primeiro habitar o reino mineral, onde ele só vai estar dormindo. Ele vai começar a querer despertar conforme os elétrons se movem e tal. Ele vai avançando na tabela periódica de matérias átomos muito densos para átomos mais leves. Aí ele vai evoluir para o reino vegetal. Então ele vai começar a sentir as coisas. Então ele vai... A planta vai começar a sentir. Só quero crescer, mas já tem alguma coisa que eu quero crescer. Aí vai avançando. Agora virei uma planta frutífera. Então eu quero produzir flores, fruta, né? Aí vai avançando a evolução ainda. Vai chegar no reino animal. Então vai começar a ter o instinto. Então vai começar a ter sentimentos mais complexos, né? Então vai sentir o medo, vai sentir felicidade, vai começar a sentir a questão do cio, vai ter tudo isso. E aí nós vamos para o quarto reino evolutivo, que é o reino dos elementais. Então o elemental, ele vai estar 100% no plano espiritual, né? É um reino espiritual, para justamente tu começar a se abrir para o conhecimento espiritual. Então até no reino animal, você ainda estava na matéria. Tu começou lá na matéria, mineral, planta é matéria, reino vegetal, matéria, reino animal, matéria, tu tá se aprofundando na matéria, se despertando cada vez mais, tendo sentimentos, tudo. Agora tu vai para o primeiro reino, onde tu vai vir habitar o espiritual. Para quê? Para tu começar a aflorar o conhecimento espiritual. Então no livro é bem interessante, ele vai trazer... A gente sabe que a gente tem elementais dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Aí ele vai explicar sobre cada um deles meio superficialmente. Achei bem interessante que ele vai narrar sobre a questão dos anões e de quando é chamado os anões, às vezes, para fazer trabalhos de limpeza com apometria, para ajudar no trabalho apométrico. Para o médium que tem essa mediunidade aflorada, ele vai conseguir sentir um cheiro de terra molhada que vem dos anões, porque eles trabalham com o elemento da terra. Achei isso bem interessante, não tinha esse conhecimento. Então nós temos os anões, nós temos gnomos também, só aqui por cima, né? Aí no reino da água nós temos as sereias, os tritões, as ondinas, né? No reino do ar, né? Do elemento do ar, a gente vai ter as fadas, a gente vai ter
os silfos, as sílfides, né? E no Reino do Fogo nós vamos ter as salamandras, por exemplo. No livro ele não vai adentrar o que é cada reino, o que é cada especialidade. Já fiz uma leitura sobre isso, eu não vou lembrar agora em que obra que se eu não me engano é uma obra de Norberto Peixoto também, que ele vai explicar mais com o Ramatiz, que são cada reino e aprofundar mais. Mas aí ele, por exemplo, um trabalho apométrico de destruição de formas de pensamento negativa. As ondinas são muito utilizadas, porque o fogo queima essas formas, né? E aí uma coisa importante dos elementais. Os elementais, eles estão num nível abaixo de nós na evolução, porque o próximo nível evolutivo é o nível humano. Então se a gente chamar um elemental, então mentalmente, ou utilizando o poder da palavra, a gente falar, que é só um exemplo, né? Gnomo, por favor, vem aqui ajudar no nosso trabalho aqui de limpeza apométrico aqui. O gnomo vai vir. Só que, por quê? Porque os elementais olham a nós humanos como se fosse um deus. Nossa, essa entidade que pediu. E eles são extremamente ingênuos. Eles não têm o senso de certo e errado. Então se você chamar os elementais para fazer um trabalho negativo, ele vai fazer. Então tem vários casos, várias obras literárias da espiritualidade que vai relatar de magos negros que os elementais, e viciam os elementais, por exemplo, em coisas negativas, formas de pensamentos negativos, tudo, e corrompem esses elementais. E eles vão ter esse ajuste kármico, porque é um espírito. Se chamar um elemental para fazer coisa ruim, ele não tem esse discernimento se é certo ou errado. Ele vai dizer, tem que fazer tal coisa, ele vai fazer. Ele não tem esse discernimento. Então a importância de se chamar o elemental, pensar bem no que você vai fazer, então não chamá-los para trabalhos negativos de forma nenhuma, porque tu vai ter o karma do teu trabalho negativo que tu tá fazendo e vai estar somado ainda ao karma negativo do elemental, que tu vai atrasar a evolução dele. Entende? Então, não fazer isso. E chamou o elemental. Vem cá, ajuda aqui. Salamandra, por favor, vem aqui, queima com o teu fogo todo o ambiente espiritual aqui, tirando toda e qualquer antimatéria. Finalizou o trabalho, agradece ela e pede, por favor, Salamandra, volte pra tua dimensão, volte pro teu reino. Gnomo, por favor, volte pro teu reino. Por quê? Porque senão ela vai ficar ali. Tem? E aí esse elemental vai ficar ali e ele não vai ter o que fazer. E aí ele pode começar a causar algum tipo de desconforto. Porque imagina, é como se você tivesse um animal, fazendo uma metáfora, talvez não seja melhor aqui, mas só um pouco para entender. Tu tem um animal, sei lá, tu tem um cavalo, por exemplo. E aí esse cavalo tá te ajudando, como humano. Então tu vai lá, senta no cavalo e ele te transporta. Mas aí tu vai lá e deixa ele fechado dentro de casa. Ele vai ficar inquieto. Por quê? Porque ele tá livre na natureza. Ele tá acostumado a ir pra cá, ir pra lá. Ele não vai ficar fechado na tua casa. Então com os elementais acontece isso. Então chamou a salamandra para fazer um processo de limpeza. Ela fez e aí tu não mandou ela embora. Tu deixou ela lá. Isso vai começar... Porque ela vai ficar incomodada. Então fez o procedimento, terminou o tratamento. Salamandra, obrigado. Por favor, retorne pro teu reino. Então é um trabalho de cura do corpo, até recomendando para vocês, é uma coisa muito legal. Tu vai tomar banho, né, no chuveiro, por exemplo, água corrente, você pode fazer uma oração a Deus e aí pedir ajuda do elemental da água, das ondinas, que são o elemental ligado à água doce. Então você está lavando o teu corpo, faz uma oração para Deus, pede ajuda, ondina, por favor, vem aqui, limpa meu corpo físico, tira qualquer antimatéria, qualquer coisa de forma negativa. Ela vai fazer essa limpeza. Tu não vai perceber, mas ela vai fazer essa limpeza. Finalizou o teu banho? Agradece, Ondina, obrigado por atender meu pedido. Por favor, volte pro teu reino, pra tua dimensão. Tem? Então ele vai explicar esse conhecimento, a importância de saber sobre os elementais, que são muito utilizados na apometria, né? Os elementais têm um trabalho muito forte, também junto com os pais velhos, mães velhas, pretos velhos, né? Pretas velhas, então eles utilizam muitos elementais em rituais de cura, de ajuda, né? E aí vamos finalizar, meus irmãos, minhas irmãs. O estudo da obra é justamente falando sobre os microprocessadores espirituais. Então a gente já sabe sobre os nossos 7 corpos, a gente já viu sobre isso, só que o que acontece? Isso você vai dar risada, é ficção científica. Não é. Isso é coisa de alguém maluco. Não é. Isso é real. Dentro do nosso espírito pode ser instalado chips. Tem esse tipo de computador? Então você tem uma memória. Você instala lá numa placa, num circuito.
Então você vai desenvolver uma placa-mãe, né? Você vai ter você vai botar ali um circuitozinho, um chipzinho que é da memória RAM. Você vai botar um circuitozinho que vai ser uma série de circuitos que é a placa de vídeo, uma série de circuitos que é o microprocessador, com objetivos. Então isso é real, gente. Tanto para a luz como para as trevas. Então ele vai explicar para nós que essa instalação dos chips é feita no duplo etérico. Então quando é pelos negativos, eles vão colocar chips, por exemplo, isso é muito comum. Vai fazer um ritual de negativo para roubar o marido de alguém. Então, um ritual amoroso, negativo. Isso é feito de duas grandes formas. Né? Pode ter mais formas, eu vou citar duas aqui, né? Não sei todas. Mas uma é, às vezes aquele espírito obsessor que tu fez o teu pacto, ele vai ir, vai ficar do lado da pessoa que tu quer e vai ficar falando o tempo inteiro no ouvido daquela pessoa. Ó, aquele lá que tu ama, ó, aquele lá, falando o nome daquela pessoa o tempo inteiro. Aí aquela pessoa, às vezes, não se abre espiritual, nossa, mas por que eu tô pensando nela o tempo inteiro? Gente, eu sou casado e não me sai da cabeça fulana e ficar pensando o tempo inteiro, pensando o tempo inteiro, para justamente te empurrar nisso. E aí se tu entrar em infinidade, quando tu vê aquela fulana, aquele espírito vai mexer no teu chakra cardíaco, aí tu vai, nossa, eu senti aqui, ou no teu chakra básico, o chakra inferior, para justamente, nossa, agora me deu um tesão, nossa senhora, eu vi aquela pessoa, uau, para quê? Para justamente cumprir o objetivo. Mas isso vai ter consequências. Não faça de forma nenhuma rituais de trabalho de amarração amorosa. É só dor e sofrimento para você, para quem vai receber o trabalho, para o espírito negativo que vai fazer isso. Então não faça de jeito nenhum, por favor. E um outro modo de fazer isso é instalar no teu cérebro um chip. No teu duplo etérico vai estar no teu cérebro um chip que vai estar mandando esse comando mental. Ó, fulana, você quer ficar com fulana, tu ama fulana, tu tá apaixonado pela fulana, tu quer se relacionar com a fulana, e aquilo vai ficar em looping. E isso também é utilizado para a luz, para processos de cura, né? Lembra lá na primeira parte? Tu assistiu a primeira parte? Que o livro já vai se falar sobre a questão da magia, que ser mental, e a importância de a gente cuidar das questões mentais. Tu vê como uma coisa se conecta, como uma coisa se amarra. Então, se estiver vibrando em vibração baixa, vai abrir o obsessor pode fazer isso, tá lá um chip. E ele não vai precisar nem estar do teu lado. Mas ele vai estar lá. E esse chip, eu dei aqui o exemplo de amarrações amorosas, mas isso vale pra qualquer coisa. Você tá vibrando no ódio. Ah, eu odeio aquele cara do outro partido político. Vai ter esse chip lá potencializando o ódio do irmão. E às vezes pode ser que naquela encarnação tu tem que resolver o problema com aquele cara. Por isso que às vezes já não se dão bem, porque já tem questões kármicas pregressas, né? E é justamente para vocês se acertarem. E aí instalado esse chip para quê? Para tirar tudo do caminho e tu não se acertar. E aí continuar mantendo a água, rancor, às vezes até piorar o caso. E aí mais uma encarnação, ainda fica nesse looping. Então olha a importância do cuidado mental do que a gente está vibrando, para não abrir brecha, né? Por instalação desses chips. Então a gente sabe que tem chips negativos que podem ser tirados com extrema facilidade e tem outros que não. Tem outros que às vezes o nível de simbiose é tão profundo e a pessoa às vezes está tanto tempo com aquele chip instalado com comandos, que é muito utilizado para hipnose, né? Dos negativos com a pessoa. Então a pessoa está na afinidade tão negativa, é instalado aquilo lá e tudo que tu falar para ela vai entender o contrário. Então tu vai falar assim, não precisa fazer um ritual para se fazer magia. Aí na cabeça dela tem aquele chip que converte, ela fala, não, tem que se fazer o ritual. E tem que se fazer o ritual com um animal morto, porque, entende? Ela vai ficando meio maluca. Que às vezes não é permitido retirar. Porque se retirar vai provocar o desencarne da pessoa. Por tamanho nível de simbiose dela. Isso acontece também com o espírito. Às vezes o obsessor está tão a simbiose tão profunda que se tirar aquele obsessor, tu desencarna a pessoa. Né? Então, já me chama a atenção, primeiro, da gente conhecer essa tecnologia, né? E saber como ela funciona e nos reforçar mais uma vez a importância do mental, a importância do que a gente está vibrando, a importância do que a gente está estudando, do que nós estamos fazendo, né? Buscar fazer coisas do bem, buscar vibrar em boas energias, né? Para justamente não abrir brecha para isso, né? E é isso. No livro também, se eu não me engano, ele vai relatar um caso de cura que é utilizado os microprocessadores, né? Também para falar da questão da luz, né? Porque a gente estuda
o caso das trevas, vamos ver o caso da luz, de questão de cura. Então, utilizado o chip, por exemplo, para bloquear memórias anteriores. Então lembra, na parte 2, que ela tem casos de trazer coisas de memória anterior? Então é colocado o chip para o quê? Para bloquear aquilo ali. Então você tem problema com o alcoolismo. Aí um obsessor foi lá e pegou aquela memória, por quê? Porque nessa encarnação aqui é decisiva tu ficar longe do álcool para tu se curar de vez e superar o alcoolismo para encarnações futuras. Senão não vai ter problema com a bebida. Aí é desbloqueado aquela memória. Aí a luz vem, beleza, faz todo o processo de limpeza, bota aquele chip pra quê? Pra bloquear aquela memória de novo. Por quê? Porque é lá da luz. É Deus que nessa encarnação fez teu esquecimento e bloqueou aquela memória. Pra que tu não lembrasse daquela encarnação pregressa, pra tu realmente conseguir falar assim, ó, tu tá zerado, tu vai se livrar do alcoolismo. Então, show. Tem porque se ficar lembrando daquilo ali, tu não consegue. Né? E é isso, gente. Então, só eu dei uma última colinha aqui, ver se tinha mais alguma coisa para falar. Então, né, já falei tudo sobre microprocessadores que eu marquei aqui. Ele é instalado no duplo etérico. Ele pode ser feito remotamente. Tá, esqueci de falar isso, bem lembrado. Tá lembrando ali. Então, você fez uma oração. Deus, por favor, me ajuda. Tô pegando aqui o exemplo do alcoolismo, mas isso vale para várias coisas. Deus, me ajuda, por favor, para eu conseguir superar o alcoolismo tudo. E tu tá trabalhando, tá se esforçando. Porque não é só fazer... Tu tem que fazer a tua parte. Se tu não fazer a tua parte e ficar aqui sentado esperando, não é assim que funciona. Então, pô, mas aí às vezes tu nem sabe que tem aquele chip instalado numa memória pregressa. Tu nem lembra disso. Tu só sabe, cara, pô, pegando o exemplo que eu citei lá atrás. Pô, eu nunca fui de beber, agora comecei a beber e tô bebendo um monte, virei um baita no alcoólatra e não consigo parar. Pô, tô me esforçando, mas não tenho essa força. Deus, me ajuda, por favor. A luz vai vir e vai, opa, a gente viu que tem aqui um chip. Então, negativo. Tira aquele chip, bota o chip da luz. Que vai travar aquela memória. Aí tu vai ter forças para vencer nesta encarnação só o álcool. Né? Ah, Cris, mas eu às vezes não tenho esse conhecimento. Entende? Não sei. Não sei dos chips espirituais. Perfeito. Baseado no teu conhecimento, se você, do fundo do coração, quiser largar, nesse exemplo do álcool, isso vale para tu várias coisas, e você, do fundo do coração, for sincero, e você estiver trabalhando para isso, não, então estou me esforçando para realmente fazer, o que fazer? Quando fizer a tua oração para Deus, Deus sabe. E aí vai o irmão da luz e vai fazer esse procedimento. Não precisa, não, será que eu estou com chip? Eu vou rezar para que... Não. Deus, me ajuda. Estou fazendo a minha parte. Me ajuda com isso. E aí a luz vai fazer a parte dela. Você não precisa... não, eu preciso... como é que eu sei se eu tenho ou não tenho? Tu não precisa se preocupar com isso. Tem? Precisa se preocupar em fazer a reforma íntima, estudar a espiritualidade de uma maneira adulta, né? Estudando obras sérias, obras da luz, que não vão te deixar em caixinhas, justamente pelo contrário, vão te despertar, vão te tirar dessas caixas. Para quê? Para você evoluir e fazer a escolha, né? Que é o livre-arbítrio, mas fizer a escolha por seguir a política do Cristo, a política de Jesus, essa política de amor, de união, de luz, de fraternidade, aí é fazer ações assim que justamente é isso que vai te ajudar em todo o processo. Gente, finalizamos aqui o estudo e reflexões desta maravilhosa obra da luz, trazidas por nós através do nosso irmão Norberto Peixoto, do nosso irmão Ramatiz. Agradeço a todos vocês que escutaram aqui o que eu tinha para falar. Viu? Fiquem todos com Deus, um abração a todos. E aí o próximo vídeo de obra que vai vir aqui pro canal, que é a leitura que eu estou fazendo aqui no momento, é justamente um livro de Jean Valjean, o segundo volume da trilogia da Revelação Cósmica, Caminhos Espirituais. Então, finalizando a postagem deste livro, é o próximo que vai entrar aqui, só para já dar um spoiler para vocês do que vai vir aí no canal. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo.